sem que seja deliberado pela comissão, fizeram isso de maneira unilateral e apenas para gerar um constrangimento ao presidente da República, né? Porque é uma medida ilegítima, ilegal e inconstitucional. É apenas para criar um fato político. O que eles queriam, na verdade, eles conseguiram, que foi criar o fato político. Foram lá, fizeram a cena deles e o presidente depois acabou fazendo também as declarações. A live do Bolsonaro de ontem? Não, mas a live foi justamente depois da carta, a carta foi antes. Não, teve uma live de manhã, teve uma live de manhã. Constrangimento do presidente da República. O presidente da República não poderia só responder dizendo que o Luiz Miranda está mentindo? Olha, isso é uma questão do presidente. Não cabe a CPI querer forçar o presidente a fazer isso ou aquilo. O presidente não é objeto de investigação, entendeu? Tem que entender isso, tem que saber qual é o papel de cada um. Cada um tem que cumprir o seu papel, sua missão dentro daquilo que é o limite estabelecido pela lei e pela Constituição, sabe? Em relação a esse fato, esse episódio, aquilo que era competência da CPI, ela está fazendo, está buscando fazer. Hoje tem mais uma sequência de depoimento em razão disso. O Palácio já se manifestou em relação ao que recebeu e o tratamento que deu. Agora, querer envolver o presidente diretamente na CPI é uma clara movimentação de abuso de autoridade. Eu repito, eu vou falar mais uma vez, a CPI tem se transformado num palco de abuso de autoridade, tá? Esse é mais um. Fizeram um movimento sem respaldo da comissão, um movimento ilegal para produzir um efeito político, mas que não tem amparo, nem regimental, nem legal, nem constitucional. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo. Não foi a primeira vez, né? O que a gente pode dizer é isso, é lamentar que tenham usado e que estejam usando a CPI com motivação absolutamente política, eleitoreira. É isso que está acontecendo. Há um jogo político aqui em curso, né? Estão antecipando o jogo eleitoral de 2022, o que não é bom e que não faz bem à CPI. Senador, sobre o depoimento de hoje, uma das expectativas é que ele, principalmente o G7, é que ele confirme ali a versão do Luiz Ricardo Miranda. O que o senhor espera conseguir explorar no depoimento de hoje? Olha, eu acho que os documentos já falam por si. Não é necessário você ficar ouvindo 200 depoimentos para saber o que aconteceu ali. Os documentos falam por si. É só olhar para o processo, né? O que está, a dúvida que tem aqui é se o Luiz Miranda mentiu à CPI quando disse que foi ao presidente e que levou aquele documento no dia 18, no dia 20, né? Porque o documento, segundo eles, teria chegado no dia 18 e no dia 20 teriam levado ao presidente o invoice, com aquelas informações, com erros formais. Agora, há um documento encaminhado pela empresa à CPI, com a perícia, inclusive, acompanhando, dizendo que esse documento não chegou ao Ministério da Saúde no dia 18. Então é preciso apurar esse fato. Esse fato é um fato relevante. Porque se ele mentiu à CPI, ele cometeu um crime, né? Agora, quanto ao documento, o documento é público, está nos autos. O primeiro documento que chegou e o segundo, ele tinha erros formais. Quanto ao pagamento, o pagamento antecipado, que não era de acordo com o contrato, quanto à questão do frete e a questão do seguro. Mas tudo isso, quando o Ministério notifica a empresa, eu não identifiquei agora no processo nenhuma resistência por parte da empresa em fazer as adequações. Obviamente que quando você está numa investigação, você tem que olhar para os fatos e para as circunstâncias desses fatos. Houve resistência quando o Ministério disse, olha, o pagamento não é antecipado, o contrato prevê pagamento depois da entrega e aprovação da Anvisa. A empresa se negou a fazer essa adequação? Pelo que eu vejo no processo, não. Com relação à questão do frete e do seguro, quando questionada, a empresa se negou, criou dificuldades? Pelo que eu vejo no processo, não. Então, assim, estão valorizando uma informação que não é relevante.
Se tem outras acusações, se há outras suspeitas, então que se apresente para que se apure, para que se investigue. Mas do que está no processo, me parece uma questão resolvida. Não há no processo nenhum elemento que mostre que houve resistência por parte da empresa em fazer as adequações. Eu conversei, o próprio Luiz Ricardo, aquele dia, quando eu questionei, vem cá, é incomum que haja erros formais em invoices? Ele diz, não, acontece. Mas ali me parece que havia uma certa predisposição, uma preocupação com relação àquela empresa. Então, em razão dessa predisposição, dessa preocupação com aquela empresa, teve-se um olhar diferenciado para aquilo que eram erros formais, né? Eu não entro no mérito aqui em relação à empresa A ou empresa B. Eu acho que se há suspeitas, investigue-se, apure-se, busque as evidências. Agora, você não pode pré-julgar. Você não pode partir de uma premissa de que houve fraude ou tentativa de fraude sem que você tenha o mínimo de evidências. E até agora, eu não vi nenhuma evidência que aponte nessa direção, nesse processo. Se houve algo, foi fora. E mais do que isso, falar em fraude, falar em crime, num processo onde não houve a entrega de uma dose de vacina, não houve pagamento de 1 centavo de real, é forçar a barra em cima de algo que não existe. O senhor não acha que faria bem ao presidente, faria bem ao governo, ele vir a público e explicar como foi essa reunião, se houve essa reunião, se não houve essa reunião, se o Luiz Miranda está inventando o que ele falou? O senhor não acha que isso faria bem ao governo? E seria uma forma de dar essa satisfação à população? Eu acho que vocês ou vocês não estão observando o que está acontecendo, então vocês também querem o envolvimento direto do presidente numa coisa que não é a pauta principal nesse momento. O governo já falou sobre isso. O governo já falou sobre isso. Aqui, o que se tem aqui é um movimento político, né? Quando você quer trazer o presidente para uma discussão desse nível, é uma questão política. Mas não e é não uma questão política que está em jogo? Não. Bom, o presidente não é investigado. O presidente não é investigado da CPI, nem pode. A CPI não tem competência para investigar o presidente. Então não tem que responder a CPI. Agora, quanto ao que aconteceu, o governo já se manifestou sobre isso. Não há qualquer dúvida em relação a isso. Senador, Pois não. sobre essa questão envolvendo as Forças Armadas, antes de governice, o senhor é senador da República. O senhor não acha que foi uma ameaça o senhor não vê como uma ameaça ao Legislativo essa nota do Braga Neto, essa reação deles não foi proporcional ao que foi dito ali dentro da CPI? Olha, assim, primeiro eu quero deixar claro aqui, minha defesa é muito forte, muito veemente ao papel das Forças Armadas, que tem, inclusive, o seu papel definido, garantido na própria Constituição Federal. Acho que é preciso ter profundo respeito pelas Forças Armadas. E é preciso que o Parlamento entenda também que uma coisa é você investigar membros de forças policiais, das Forças Armadas, membros do governo. Outra coisa é você, de repente, fazer acusações ou ataques à instituição. Do mesmo jeito que eu não acho adequado fazer ataques à instituição Senado Federal, também não acho adequado fazer ataques à instituição, às Forças Armadas, né? Que tem um papel de destaque para a nação brasileira. Agora, nesse caso especificamente, houve falhas. O presidente Omar falhou quando fez as ponderações que fez em relação às Forças Armadas no primeiro momento. E num segundo momento, quando alertado do que tinha feito, ele deu um passo atrás e fez uma espécie de reconsideração. A nota veio em razão da primeira fala, né, que foi uma fala infeliz, repito, mas que ele, no momento seguinte, fez uma reconsideração. Embora eu respeite o papel das Forças Armadas, mas acho que talvez eles tenham levado em consideração apenas a primeira parte da fala do presidente Omar. No calor dos fatos ali, acabou se manifestando de uma maneira inadequada. Mas não acho que seria para uma reação nessa proporção se tivessem considerado justamente o ajuste na fala que ele próprio fez. Agora,
Veja, quando você está num ambiente como esse, né, de alta tensão, né, é natural que aconteça de lado a lado esse tipo de reação, né? O presidente teve ali um momento em que ele fez afirmações fortes e institucionalmente as Forças Armadas acabaram também, através do ministro da Defesa, emitindo uma nota, né? Eu acho que houve um pouco de valor exacerbado ou excesso de lado a lado. A nota foi desproporcional, então? Se eu considerar a primeira fala, não, a nota não foi desproporcional. Agora, se considerar o que foi feito na sequência, eu acho que poderia ter sido evitado. Cabe um desagravo Não, de jeito nenhum. por parte do ministro da Defesa? De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Acho que não. Tem que entender o conjunto dos fatos. E não é só, Melhor deixar... eu acho que é uma questão superada. Eu acho que é uma questão superada e veja, no mesmo dia nós tivemos uma decisão aqui no âmbito da CPI que foi a decisão mais abusiva que nós já tivemos, uma prisão ilegal. O que é mais grave? Atacar as liberdades individuais de um ser humano de maneira ilegal, de maneira inconstitucional? O próprio presidente ontem reconheceu os excessos, quando eu o provoquei numa fala, fez inclusive publicamente. Nós estávamos com sessão no plenário, o depoente era investigado. Como investigado, ele jamais poderia ter passado pelo que passou, né? Com sessão no plenário, portanto, a sessão que estava acontecendo ali, do ponto de vista legal, regimental, era ilegal. Então, qualquer decisão derivada de uma reunião ilegal é ilegal. Não tem como você dar legalidade para aquilo que nasceu ilegal. Mas esse excesso não justifica a nota da defesa. Não, são coisas diferentes. Estou dizendo que é porque vocês têm que entender qual é o contexto do dia. As coisas não acontecem em razão de uma situação apenas, né? Então, ali, o dia foi um dia tenso para todo mundo. É disso que eu estou dizendo. Foi um dia tenso para o presidente, para os membros da CPI. Houve excessos por parte dele e veio essa nota. Agora, eu acho que tem que olhar para frente e tentar cada um tirar lições do que aconteceu naquele dia para que não se repita. Tenho certeza que as Forças Armadas têm respeito pelo Senado Federal, isso já ficou claro, e o Senado Federal tem respeito pelas Forças Armadas. Se houve excesso de lado a lado, é algo que tem que ser refletido e daqui para frente procurar, cada um, dentro dos seus limites, né, ter maior cautela. Eu acho que isso é importante e vai fazer muito bem para as instituições. O senhor comentou que Obrigado, gente. seria um assunto vencido, essa história, né? Mas o que seria a partir Não de concorda? agora? O senhor chegou a comentar que a oitiva de hoje, os documentos falam por si só. Ah, sim. A primeira fala. Sim, eu acho que... E qual que seria o passo a partir de agora, já que seria continuar com essa investigação dos indícios de corrupção nas compras de vacinas, ou qual seria, na sua avaliação, o próximo passo da CPI? Não, eu acho que a CPI, assim, veja, eu acho que se há suspeita de algum desvio, de alguma conduta ilegal, tem que ser investigada. Eu sempre defendi a investigação no Ministério da Saúde, nos estados e nos municípios. O problema da CPI é que, assim, quem está aqui tem compromisso, uma parte da CPI tem compromisso de investigar tudo, e a outra parte da CPI, agora o G6, me parece que tem compromisso de blindar tudo em relação aos estados e municípios e focar tudo em relação ao governo federal. Eles não querem investigar estados e municípios, né? Você tem evidências de crimes que aconteceram em Manaus, você tem evidências de crimes que aconteceram no consórcio Nordeste, que envolve 9 estados da federação, Santa Catarina, Pará, mas isso eles não querem investigar. Por que você, onde tem evidências de desvios de recursos, de pagamentos ilegais, por que você não quer investigar aonde houve corrupção, suspeita grave de corrupção, e você foca a investigação apenas no Ministério da Saúde? E nós não somos contra investigar o Ministério da Saúde. Eu aprovei todos os requerimentos que buscaram ouvir membros do Ministério da Saúde, servidores do Ministério da Saúde. Aprovei todos. Quem não quer investigar de verdade aqui é o G6. Eles não querem investigar. Eles blindam o Gabas, o Consórcio Nordeste, mesmo o Amazonas. Houve aqui oitiva 2 vezes, mas essa realmente é a investigação?
Alguém considera realmente que o fato de ouvir aqui o ex-secretário de saúde lá e o relator é realmente o que deve ser feito em termos de investigação? Qual é o foco que a CPI deu para esses fatos? Respiradores comprados em lojas de vinhos que não serviram a nada, pagos de maneira indenizatória, com valores superfaturados. Alguém acha realmente que foi feita a investigação ali? Então a CPI virou aqui um espaço para o desfile de maus tratos, abuso de autoridade, desrespeito e seletividade. Eles têm um alvo político. O alvo político deles é o enfraquecimento do presidente Bolsonaro com foco no jogo eleitoral, é a antecipação do pleito de 2022. Porque se querem investigar, tem que investigar a fundo tudo. E, sobretudo, onde há evidência de que houve crime, né? Agora, eu quero que continue investigando.